Vamos descansar então nas mãos do Senhor e vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos falar. Já tem nos falado ao nosso coração, mas quer nos falar de uma maneira muito particular, muito especial, através da sua palavra. E eu quero ler com vocês, lá em Marcos, no capítulo 10, do verso 17 a 22. Marcos 10, de 17 a 22. E diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem, lá em Mateus, falando dessa mesma passagem, diz um moço, veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o jovem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga-me. Quando o jovem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Palavra do Senhor. Conta que um psicólogo, conversando com um mestre tibetano, ouviu o seguinte conselho sobre o conhecer a natureza humana. Aquele mestre, com toda a sua sabedoria, disse o seguinte: se você quiser conhecer a natureza humana, você deve então passar 3 anos, 3 meses e 3 dias isolados lá no Himalaia, lá no Tibete. O psicólogo preparou tudo e foi para o Tibete. Passou ali 3 anos, 3 meses, 3 dias no mosteiro. E quando terminou o período de isolamento, ele voltou e, quando perguntado sobre o que ele descobriu em relação à natureza humana, ele respondeu: Não descobri nada de especial da natureza humana. Fiquei apenas com a experiência. Essa é uma resposta procurada desde que o mundo se formou. O ser humano está sempre perguntando sobre a natureza humana: quem sou, de onde eu vim, por que eu existo, para onde eu vou. Existem várias respostas, tanto da ciência como da filosofia, as religiões, mas nunca satisfazem o coração humano e a sua sede por entender a natureza humana. Dizem até que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Realmente, as perguntas nos impulsionam, as perguntas aguçam, as perguntas fazem com que a gente se movimente, nos faz buscar. Mas a natureza humana anseia por respostas que possam preencher o vazio do coração humano. E diante daquilo que estamos passando, diante desta pandemia, esse vazio ficou muito mais evidente, esse vazio ficou mais patente para as pessoas. É o vazio causado pelo dinheiro, que por mais que se tenha, não é o suficiente para nos livrar desse vírus, desta doença. É o vazio causado pelo poder. Por mais poderosa que se acha uma pessoa, não consegue controlar esta pandemia. É o vazio causado pelas necessidades humanas, e por mais que o mundo nos ofereça tantas vantagens e facilidades, as nossas demandas são sempre maiores. Nunca estamos satisfeitos ou satisfeitas. Estamos sempre desejando aquilo que nós não temos. Teve um dia que Jesus se encontrou com um jovem
que tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para estar tranquilo na sua vida, mas não era assim que ele se sentia. Era um jovem muito rico, ou seja, tinha tudo aquilo que muita gente deseja e que poucos têm, e que muita gente acredita essas coisas a razão da felicidade. Era um jovem religioso, um jovem praticante, cheio de virtudes, um bom moço, talvez pensando em tudo que possuía e em tudo que ele praticava também dentro da religião, achou que conseguiria com facilidade alcançar a vida eterna através das suas coisas e do seu esforço. Todos nós temos um falso conhecimento de nós mesmos, seja por uma autoestima elevada demais, seja por uma baixa autoestima, seja por orgulho, arrogância, ou até mesmo por falta de bom senso. Achamos que somos ou mais ou menos daquilo que realmente nós somos. Talvez foi assim que aquele jovem procurou a Jesus, autoconfiante. Bastava Jesus dizer qualquer coisa e ele então faria para herdar, alcançar a vida eterna. E ele fez uma pergunta importante, talvez a pergunta mais importante da sua vida e para a nossa vida. O que devo fazer para conseguir a vida eterna? Um jovem preocupado, um jovem que tinha riqueza, um jovem que tinha muito dinheiro, um jovem religioso, praticante, e ele estava preocupado com essa questão: o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E apesar de ser, então, muito rico, muito religioso, cheio de qualidades, havia algo que o incomodava, ou seja, a certeza da sua salvação, a certeza da vida eterna. Só em Jesus nós encontramos essa certeza. Portanto, aquele jovem procurou na pessoa certa, procurou na fonte correta. Mas o diálogo com Jesus não foi aquilo que ele imaginava, não foi aquilo que ele esperava. Pelo contrário, deixou aquele jovem desconfortado. Na resposta de Jesus ficou claro que havia um buraco no coração daquele jovem. Algo estava faltando que pudesse trazer sentido, pudesse trazer a verdadeira alegria, a completude para a sua vida. Isso me faz lembrar, ou me fez lembrar, de uma história sobre a princesa e o acrobata. Conta-se que numa certa época, num certo reino, num certo palácio, morava uma certa princesa que se achava muito feliz. Mas num certo dia, olhou para dentro de si e descobriu que tinha um buraco no seu coração. E isso a deixou deprimida. Percebeu que tinha um defeito terrível, que era imperfeita, portanto não era feliz como achava que era. Tentou de todas as formas tapar aquele buraco no seu coração, mas nada conseguia preencher esse buraco. Tomou então uma decisão precipitada: suicidar-se, acabar com a sua vida. Já que não conseguia eliminar aquele buraco no seu coração, eliminaria então a sua vida. E a princesa subiu até a torre mais alta do palácio para dali se jogar, para dali dar fim à sua vida e acabar com essa agonia por causa do buraco no seu coração. Naquele reino havia um acrobata, alguém que vivia das suas acrobacias, alegrando as pessoas com seus saltos e piruetas e cambalhotas. Mas um dia, aquele acrobata também descobriu que o seu coração era defeituoso. Ele olhou também para dentro de si e viu também um buraco no seu coração. E ele, então, que fazia as pessoas felizes com as suas acrobacias, não aguentou conviver com esta descoberta tão assustadora e decidiu, então, deixar o reino, decidiu deixar ali o palácio, decidiu ir embora para outro lugar. E quando ele estava deixando a cidade, olhou para a torre do palácio e viu ali a princesa
pronta para acabar com a sua vida. Com toda a sua agilidade, ele escalou a torre e conseguiu, então, salvar a princesa antes que ela saltasse para a morte. O povo lá embaixo viu toda aquela cena e começou a aplaudir a façanha heróica daquele acrobata. A princesa olhou para o acrobata e ele também olhou para a princesa e viu aquilo que era igual para os dois. Ambos tinham um buraco no coração. E quando eles olharam para baixo, para a alegria do povo, o povo batendo palma, ali repararam com espanto que todos tinham um buraco no seu coração. Moral dessa história: todo ser humano tem um buraco no coração. Todo ser humano, nenhum escapa, tem um vazio, um buraco no seu coração. E esse buraco foi feito pelo pecado. O pecado causou essa anomalia. O pecado causou essa deficiência. O pecado causou esse corrompimento no nosso coração, na nossa vida. Não existe uma só pessoa nesse mundo que esteja fora dessa realidade. O pecado causou essa fissura, esse corte, essa imperfeição em nossas vidas. Só quando se tem a coragem de ir, de se encontrar com Jesus e se deixar ser confrontado por ele, é que nós percebemos o tamanho desse buraco. Aquele jovem foi ao encontro de Jesus, procurou a pessoa certa. Ele tinha uma demanda para ser resolvida. Tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha posição, reconhecimento religioso, mas faltava algo na sua vida. E no encontro com Jesus, ficou claro que havia então um buraco no seu coração, havia um vazio no seu coração. O jovem rico, que talvez se achasse perfeito, percebeu diante de Jesus que não era bem assim. Jesus diz para ele o seguinte, lá no verso 21, Jesus olhou para ele com amor, sempre com amor, e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Jesus conhecia o coração daquele jovem, Jesus conhecia a vida daquele jovem, sabia que ele tinha muitas coisas, sabia que ele tinha muito dinheiro, sabia que ele era religioso. E nessa conversa com Jesus, Jesus então expõe para ele aquilo que realmente ele era, aquilo que realmente acontecia na sua vida, ou seja, faltava uma coisa, havia um buraco no seu coração. A vida daquele jovem tinha duas faces, igual à terra, dia e noite. A face dia era aquilo que era revelado, mostrado, o que é visível. Por isso disse: eu tenho obedecido a esses mandamentos desde a minha infância. Mas havia também a outra face, a noite, aquilo que está escondido, que não pode ser revelado, não pode ser visível, aquilo que a gente esconde de todos, que ninguém sabe, só Deus. Por isso, diante da revelação de Jesus, do buraco no seu coração, ele deixa Jesus, sai triste. E assim termina a história desse encontro com Jesus. Sai triste, não sabemos o que aconteceu com esse jovem. Assim também acontece conosco. Revelamos sempre uma face, aquela que gostamos de mostrar para as pessoas, para, nesses tempos de redes sociais, para ganharmos vários likes naquilo que nós mostramos. Mostramos no Face, no Instagram, no YouTube, onde puder, para ganhar os louvores das pessoas. Queremos que fique visível a nossa ação, a nossa boa ação, as nossas boas obras, mas todos nós temos uma face que nós queremos esconder de todos e todas. Quem sabe até de Deus, como se isso fosse possível. E essa face certamente receberia vários dislikes, ou seja, ninguém iria curtir, mas queremos sempre esconder essa face de todos e todas. Embora o fenômeno das redes sociais
seja muito traiçoeiro. Porque quando nós menos esperamos, diante de uma notícia que não gostamos ou concordamos, nós apresentamos aí a nossa face oculta, nós nos revelamos aquilo que está escondido dentro de nós, falamos coisas que normalmente não falaríamos, escrevemos coisas que normalmente não escreveríamos, brigamos, xingamos, ofendemos, amaldiçoamos as pessoas, inclusive os irmãos e irmãs em Cristo. Todos nós temos essa face oculta à noite, é igual à sombra. Todos nós temos uma sombra, não existe uma pessoa que não tem uma sombra. Tá certo que tem pessoas tão chatas que até a sombra gostaria de fugir dele, de sair da presença dele, mas não tem como reprimir a sombra, pois ela está lá, sempre te seguindo e às vezes até indo na frente. Temos que expor nossa face oculta diante de Deus, aquela que Deus já conhece, que Deus já sabe e que Deus quer tratar, que Deus quer curar, que Deus quer transformar. Reprimir essa face, reprimir a noite dentro de nós, só traz doença, torna você hipócrita. Precisa tratar e confessar diante de Deus, assim como fez Davi na sua oração, lá no Salmo 139, do verso 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia quem ele era, sabia quem era Deus, por isso foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Ele sabia dar respostas que agradavam o coração de Deus. Ele sabia que existia uma sombra que o perseguia, que fazia parte da sua natureza. Por isso ele clamava a Deus, vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho correto, pelo caminho eterno. Fyodor Dostoiévski, um escritor russo, escreveu vários livros, mas um deles ele diz, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem, todo ser humano, um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse buraco. Só Deus pode preencher esse vazio. Não há dinheiro nesse mundo que preencha, não há poder nesse mundo que preencha, não há prestígio nesse mundo que preencha, não há nada nesse mundo que possa preencher, pessoa alguma que possa preencher esse vazio, esse buraco no nosso coração, no coração das pessoas. Só Deus pode fazer isso. Só Jesus pode trazer luz à sua sombra. Foi isso que ele fez, aquele jovem que se sentiu incomodado, porque quando a luz de Cristo é colocada sobre nós, as trevas se dissipam, aparece claramente quem nós somos. E aí nós temos que confessar diante de Deus aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que Deus já sabe. Não adianta querer esconder. Quando a luz de Cristo está sobre nós, é revelado o lado sombrio, né? Aquilo que nós não queríamos mostrar, ou seja, o buraco no nosso coração. O buraco que estava ali, né? Que está ali no nosso coração. Aquele jovem ficou evidente, mostrou o buraco. Ele era religioso, mas o seu coração não estava em Deus. Queria a vida eterna, mas o seu coração estava nas coisas perecíveis. Queria o céu, mas o seu tesouro estava aqui na terra. Aquele jovem não deixou tocar no vazio do seu coração, nem na sombra da sua vida. Por isso saiu triste, carregando o seu lado sombrio, oculto, o seu buraco no coração. Não deixou Jesus preencher o vazio da sua alma. Não devemos temer, irmãos e irmãs, em mostrar para Deus o buraco em nosso coração. A luz de Cristo revela tudo isso. Ele já sabe, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Estamos em tempos de pandemia, estamos em tempos de quarentena, estamos em tempos de crise, tempo oportuno para olharmos para dentro de nós
e ouvir Jesus revelando e dizendo para nós: eu sei quem você é. Conheço o buraco no teu coração, a sombra na tua alma, e estou aqui para te curar e te fazer uma pessoa completa. Jesus revela quem nós realmente somos, e diante dessa revelação, nós só podemos confessar diante do Senhor. Não faça como aquele jovem que perdeu a grande oportunidade da sua vida. Não sabemos se ele teve outra oportunidade. Saiu triste, com o coração vazio, com o buraco ainda maior. Mas responda para Jesus, responda para o nosso Deus: Senhor, preenche todas as lacunas, cura minha alma, tapa o buraco no meu coração. Jesus quer fazer isso em nós, quer fazer tudo aquilo que é preciso ser feito na nossa vida. E Ele sempre fará em nós infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e tudo que nós pensamos. Não perca esta oportunidade. Aquilo que eu tenho falado e enfatizado sempre, né? Vamos tratar a nossa vida diante do Senhor. Vamos nos aproximar de Jesus sem medo daquilo que será revelado de nós, porque Ele sabe e Ele quer tratar e Ele quer curar as deformidades da nossa alma, ou seja, o nosso pecado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos trate, que Deus nos cure e que Deus nos faça uma pessoa melhor, para que quando sairmos melhor desta pandemia, possamos sair pessoas realmente renovadas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.